Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje nós vamos aprender essa pintura efeito galvanizado perfeita, gente. Parece que tá enferrujado de verdade. Ela tem um leve brilho metalizado. Gente, fica muito lindo esse efeito. Você pode fazer em vários materiais, plástico, cerâmica, madeira, tá bom? Então, se você tem vontade de aprender, fica nesse vídeo que eu vou te dar todas as dicas, todo o passo a passo. Vamos lá? Então, gente, a peça que eu vou fazer hoje é esse bule. Ele não é meu, tá? Essa peça é da minha irmã, que ela pediu para eu dar uma renovada aí para ela. É uma peça já meio velhinha, tá meio detonadinha, esfarelando. Eu não tinha certeza se era um papel, então eu fui dar uma lixadinha para melhorar esse aspecto, né? Porque senão ia ficar descascando. Então eu passei, gente, uma lixa 180, tá? E realmente saiu um pouco, gente, era papel. Então deu uma uniformizada, alguns lugares não saiu, mas ficou bem melhor para receber a pintura, tá? Se você for fazer uma peça de plástico, tá? Você pode passar o primer antes. Eu não passei primer, gente, porque eu tenho uma sobrinha dessa tinta Chalk Paint. A tinta Chalk, ela não precisa de primer, tá? Você pode pintar direto em plástico, madeira, metal, tá? Se eu não tivesse essa tinta, aí eu passaria o primer, tá? Porque é necessário. Tá bom? Então, eu passei, gente, uma demão, tá? Essa cor se chama Urban. É um cinza meio esverdeado, sabe? Uma cor muito bonita. Então, sempre que eu vou fazer alguma peça cinza, que eu preciso de um fundo cinza, eu acabo usando ela. E rende, viu? Gente, essa tinta rende bastante, tá? Pode pintar de rolinho. Como eu ia fazer o efeito galvanizado, então não tinha problema ficar marca de pincel, porque não vai aparecer, tá? Mas se você quiser pintar de rolinho, pode pintar também, tá? E aí eu peguei, gente, depois que secou, né? Olha, ficou bem uniforme, agora depois de pintado dá até pra ver uns amassadinhos aí na peça, né? Eu peguei um pouquinho de tinta cinza, essa tinta era de parede mesmo, tá, gente? Que eu já tinha aqui em casa. Coloquei numa bandejinha e dei uma escurecida, uma leve escurecida nela, tá? Eu misturei uma pontinha de preto para ela ficar um pouquinho mais escura. E aí, gente, nós vamos começar a fazer o efeito para essa peça ficar toda marcadinha, mas toda trabalhada em tons de cinza. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a escurecer essa mesma tinta aos poucos, tá? Dei uma misturada aí, tá? Pra uniformizar esse cinza. E aí, gente, eu peguei uma esponja marinha, tá? Eu tenho essa esponja, esse pedaço aí de esponja há muitos anos, mas tem essa esponja, gente, que eu não lembro onde eu comprei, ela é toda furadinha, que dá pra você fazer também com a esponja de louça, tá? Também dá para fazer o efeito normalmente. E a esponja marinha, ela tem que ser hidratada. Você tem que molhar ela e espremer, tá? E aí, eu peguei a tinta e tirei bem o excesso, tá, gente? Não pode pegar a tinta e já colocar na peça. E fui carimbando, tá? Olha como ele vai ficando. Aí, gente, depois de seco, ele fica todo manchadinho. E o que que eu fiz? A mesma mistura de tinta, eu fiz o quê? Acrescentei mais um pouquinho de preto, tá? E aí, cada camada que você faz, você vai escurecendo com um pouquinho de preto e faz o mesmo processo. Umedece a esponja, tá? E vai tirando o excesso ali, dando batidinhas, tá? Num pratinho, numa bandejinha, um azulejo que você usa aí para pintar. Mesma coisa, tá? Tira o excesso, cada camada que você faz, ele vai dando mais efeito. Ao invés de você usar um monte de tinta diferente, você só vai usar Eu já tinha um cinza para ir escurecendo. Se você não tem, você mistura preto e branco, tá? Olha, essa é a terceira vez que eu faço, tá? Ó, cada vez que eu faço, eu coloco um pouquinho mais de preto para ir dando esse efeito que fica bem mesclado, tá?
Mesma coisa, gente. Seja qual for a esponja que você usar, tá? Dá uma umedecida e vai carimbando aos poucos, tá? Para não ficar muito carregado. Olha, vai ficando todo manchadinho, tá? Agora, gente, para dar aquele tchan, né? O que você vai fazer? Olha que bonito que já tá esse efeito. Se você quiser mais escuro, você continua, tá? Mas para mim já tá bom. Então, gente, essa tinta é a Metal Colors, gente. Ela vem marcado preto, mas para mim isso não é preto. É um cinza bem escuro, mas ela vem marcado preto, tá? No rótulo. Então, ela é metálica, ó. Coloquei um pouquinho na bandejinha, não precisa ser muito, tá? E fiz a mesma coisa, tá, gente? Umedeci a esponja e fui carimbando. Gente, isso dá um efeito. Ela fica com... É que agora tá úmido, né? Porque a esponja tá molhada. Mas depois que seca, fica um efeito lindo. Ele fica um metálico assim suave, sabe? Não é aquele negócio assim, cheguei brilhante. Fica muito lindo. Depois, gente, eu peguei um tiquinho. Olha só, gente, que lindo esse brilho, essa cor. É um brilho sutil, né? Parece um metal mesmo, né? Olha que lindo. Aí eu peguei essa outra esponjinha aí para vocês verem que dá certo também. Peguei um pouquinho de cerâmica clara, tá? Essa cor da Acrylex e o marrom escuro, tá bom? E essa tinta metálica, não sei se eu falei, mas é Acrylex também, tá? E fui fazendo algumas batidinhas assim em alguns lugares para dar um aspecto de envelhecido, enferrujado, tá bom? Se você não gosta desse efeito, você não faz, tá, gente? Eu tô fazendo porque eu gosto, eu acho lindo. E dá bastante efeito, assim, como se a peça tivesse estragada mesmo, né? Ah, eu acho lindo. E aí você faz, gente, ao gosto, tá? O jeito que você preferir. Eu faço só em alguns lugares, né? Também não é bom fazer muito, senão acaba tirando... Aí, fica muito carregado, né? De efeito. Mas eu achei que ficou lindo, gente, esse. Eu amei. Pena que não é meu, né? E aí você, depois que faz, deixa secar bem, gente. Eu até tinha umas figuras aqui que eu procurei para fazer uma decupagem, mas eu não achei muito legal. Acabei fazendo um stencil. Não fiz de branco para não ficar muito claro, assim, o branco no preto, né? Eu fiz com uma cor que é palha, tá? Eu fiz um stencil bem bonito, que tá escrito vintage. E aí, deixei secar bem, gente, olha que lindo que ficou. E aí, eu vim com o verniz normal, tá, gente? Eu sempre falo aqui nos vídeos, eu uso verniz acrílico fosco, tá? Ele é a base de água. Eu não gosto muito de efeito brilhante, né? Mas se você gosta de verniz com brilho, você usa verniz spray, o que você tiver em casa, tá? Aí só vai dar a diferença, né? Que vai ficar com mais brilho ou menos, né? Eu uso esse fosco porque eu gosto, tá, gente? E para dar um charminho, eu cortei uma tira, gente, de um tecido que eu tinha aqui em casa, tá? É uma tira mesmo que eu cortei para dar um laço na alça, que eu achei que ficou muito fofinho. Deu um charme, né? Nessa peça. Mas isso também é opcional, tá? Eu gosto muito desse toque xadrezinho, né? Que é bem característico, né? Do estilo farmhouse, que eu acho lindo, eu amo. E ficou assim, gente, depois de pronto. Coloquei essas florzinhas para mostrar para vocês, né? Que são minhas, né? Eu só vou mandar o bule para ela vazio, né? E ela vai fazer um arranjo aí da preferência dela. Né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, né? Testem aí em outros materiais, que dá super certo a mesma técnica, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, obrigada a todos os que assistiram, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.